Há muitos anos eu ensino a palavra de Deus aqui. E todo esse tempo eu estava preparado a ensinar cada porção das Escrituras, e a grande motivação da minha vida para fazer isso é porque eu creio na palavra de Deus, e só na palavra de Deus. E eu criei lá no início, com 20 e poucos anos, como eu creio agora. E eu realmente, desde o início, sabia que eu segurava a palavra viva de Deus, não é? Eu acreditei isso lá muitos anos atrás e acredito agora. Então, a minha fé na precisão e na integridade das Escrituras é mais forte do que todas as passagens da minha vida. Como quando Pedro fala que ele viu Jesus fazer a pesca maravilhosa, ele viu a transfiguração, mas ele disse: mas mais seguro do que isso são as Escrituras. Então, quando eu comecei a pregar, eu podia ter começado a pregar aqui, Jardim da Luz, fazendo uma longa defesa das Escrituras, mas eu não fiz isso, porque a Escritura, como diz Spurgeon, se defenderá. Spurgeon diz: a Escritura é como um leão, você não defende um leão, você solta o leão, não é? E o leão se defende. Então você prega a palavra, você não defende a palavra, não é? A palavra é toda poderosa. Então eu não preciso dizer que essa é a palavra de Deus, porque você sabe que é. Não há outra explicação, quando realmente você desenterra dia após dia porções das Escrituras, de que isso é tão obviamente divino e totalmente oposto ao que o homem natural pensa sobre si, sobre Deus e sobre tudo. Então, o que eu fiz esses anos todos foi construir sobre o trabalho de outras pessoas. Eu diria que eu sou o último no processo da proclamação da verdade. Então a minha tarefa desde o início é dizer o que o texto, a Bíblia, significa, e realmente dizer isso é o fim do processo, não é? Porque antes que eu pudesse fazer isso, eu tenho que ter a Bíblia, eu tenho que ter a palavra de Deus, e antes que eu possa dizer que essa é a palavra de Deus, eu tenho que ver que ela é a palavra de Deus, e ela tem que ser a palavra de Deus, porque senão tudo que eu disser não tem nenhum valor. Se isso não fosse de fato a palavra de Deus, então todas as explicações de cada porção do texto não teria nenhum valor. Então, o que você tem nas mãos, o que eu tenho nas mãos diariamente em nossa Bíblia, temos as melhores versões da atualidade. É uma tradução exata em português dos manuscritos originais escritos pelos autores da Bíblia. Ou seja, o que nós temos, o livro, que é a única revelação de Deus. Eu não me impressiono com ninguém que diga: Deus me disse. Eu não quero nem mais ouvir o que a pessoa diz, o que a pessoa vai dizer, não é? A única coisa que me impressiona é a palavra de Deus. E é preciso, se eu não acreditasse que nós tínhamos uma tradução exata do original das Sagradas Escrituras, eu não tentaria pregar, porque se ela não fosse exata, a pregação também não poderia ser, ainda que você explicasse corretamente o texto. Então é muito, muito, muito essencial saber que o livro que você tem nas mãos no século 21, ou num dispositivo, como no meu caso aqui, é uma tradução exata dos textos originais que foram escritos há milhares de anos atrás. E muito cedo, então, eu estudei a palavra de Deus, mas também me interessei em estudar a ciência e a história dos manuscritos que chegaram até nós, ou seja, a Bíblia. E essa é uma coisa importante, não é? Por isso que eu desde cedo me interessei, porque se você tem alguma dúvida em sua confiança sobre a integridade da tradução
da Bíblia, isso vai sugar a convicção do seu coração. Porque se... É por isso que as pessoas que atacam a verdade, normalmente eles atacam a Bíblia. Porque se a Bíblia pode ser mostrada como imprecisa, ou as traduções nas línguas, inglês, português, alemão, francês, erradas, então nós não temos garantia de nada. E todo o nosso estudo fica fútil. A questão é: a escritura é exata, não é? E é óbvio que a gente, para isso, não está limitado às nossas traduções. E é por isso que eu me interessei, e isso acontece em toda a história da igreja, em estudar o grego, estudar as línguas originais do hebraico, não para falar, mas para ler, nas quais elas foram escritas, para nós termos acesso ao texto original e olharmos para as nossas traduções e podermos comparar. Então, à medida que os anos foram passando, eu continuei crendo profundamente na palavra de Deus, não por causa do estudo da ciência por trás dos manuscritos ou da história dos manuscritos, mas porque eu estudei a Bíblia, e a Bíblia é a sua melhor defesa. Então isso nos traz de volta ao livro de Marcos, não é? Porque, como eu falei, o livro de Marcos acaba em Marcos 16:8, mas nas Bíblias que vocês têm nas mãos, nas melhores traduções, a partir do 9 vai estar entre colchetes. Algumas versões, melhor ainda, no final ainda tem uma explicação para esses colchetes, mas infelizmente algumas versões não tem. E aí esse final estranho de Marcos, que começa no versículo 9 e termina no versículo 20, começa com um ora, né? Ou então um agora, ou então um então, dependendo da versão. Então, havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, as melhores versões tem um colchete que começa no versículo 9 e um colchete que vai até o versículo 20. Mesmo a King James, por exemplo, nova, porque a King James, quando saiu, ela saiu sem isso, há séculos atrás. Mas as novas já tem. E haverá nas melhores uma nota na margem explicando que esse é uma variante. E esse texto foi adicionado ao livro de Marcos. Então, foi importante quando nós falamos sobre o autor e nós chegamos até aqui, porque isso é uma oportunidade quase única de mostrar absoluta confiança inabalável na veracidade das Escrituras, e podemos falar um pouco sobre a verdade por trás disso, não é? Falar sobre a ciência disso. Então essa sessão no final oferece uma oportunidade rica, por ela ter sido inserida, para que nós, estudantes da Palavra de Deus, tenhamos fortalecido a nossa confiança na exatidão bíblica, não é? E a gente pode olhar então aquilo que está por baixo do texto, e é raro você poder fazer isso, já que esse é o único lugar que você pode fazer isso. Você ir atrás do texto, abaixo do texto, para que essa versão, esse livro escrito em português que você ama tanto, você saiba que há uma história dos manuscritos antigos que fazem você poder ter esse livro e saber que esse livro é aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás, e que todas as traduções modernas, as boas traduções, são
na nossa língua, mas estão baseadas na veracidade daquilo que foi escrito. E de fato você não precisa saber outras línguas, você pode ter as melhores versões e saber que você tem exatamente uma cópia fiel daquilo. Então é uma longa história de cuidadosa preservação dos manuscritos originais, do texto original, para que milhares e milhares e milhares de anos depois, o que não é simples, quando você lê a sua Bíblia, você possa confiar que aquela boa tradução é exata do original. Então esse é um elemento na mente de quem realmente estuda e ama a palavra de Deus. O que Deus disse, tudo que nós queremos saber em cada culto, e cada vez que nós abrimos a Bíblia, não é o que vai acontecer amanhã, eu quero saber o que Deus disse. Qual é o propósito de Deus? O que Deus está fazendo? Eu tenho então as palavras reais de Deus na minha mão. Se você tem confiança de ter toda a verdade de Deus, você nunca vai querer outra coisa, porque o que pode ser assomado à perfeita revelação de Deus em Cristo? Então nós podemos falar sobre o segundo elemento, o que Deus quis dizer. Então você, só depois que você sabe, eu tenho a palavra real de Deus, é que a pregação entra, porque ela está dizendo o que o texto quer dizer. Mas primeiro, é óbvio que o texto tem que ser tem que ser aquilo que Deus disse. Eu tenho que saber o que Deus disse, para depois dizer o que Ele disse significa. Se eu não sei o que Ele disse, eu não posso dizer o que significa. Então, as traduções, as boas traduções que nós temos hoje, são baseadas em fontes antigas que foram descobertas em bibliotecas espalhadas por todo lugar, tesouros descobertos ao longo dos anos. E esses tesouros, esses manuscritos, eles foram estudados, analisados à exaustão, com precisão, eles foram comparados por estudiosos cuidadosos, zelosos, atenciosos, ao longo dos séculos, para que eu possa dizer, por exemplo, nessa noite para vocês, inequivocadamente, que a Bíblia que você tem na mão, a Bíblia que nós meditamos aqui semana após semana, é uma tradução real e que você tem a verdade de Deus com precisão, na qual nós podemos meditar e extrair aquilo que Deus está dizendo. Então o Espírito Santo, ele não é só o autor da Bíblia, ele foi o grande preservador das Escrituras durante os séculos. Ele moveu os escritores sem interromper seus fluxos de pensamento, seus sentimentos, de tal maneira que cada um deles tem o seu próprio estilo, mas ele inspirou eles de tal maneira que o que foi escrito foi só aquilo exatamente que Deus queria, de tal maneira que essa é a palavra de Deus através desses homens. Mas o Espírito Santo também ele moveu, da mesma maneira que ele moveu os escritores, ele moveu os preservadores para certificar que as escrituras permanecessem puras para a história, puras para 2018, nós termos a palavra de Deus aqui. Então você tem que pensar que a impressão, como nós conhecemos, que é tão comum para nós, só apareceu nos meados de 1500. Até lá, até 1500, até 500 anos atrás, tudo era escrito à mão. Não existia como imprimir coisas, imprimir livros. Alguém tinha que pegar e copiar à mão. Essa era a única maneira, até 500 anos atrás. Tudo, até aquele momento, exatamente quando a reforma aconteceu, e isso foi o impulso da reforma, era copiado à mão. E os escribas, eles entendiam a seriedade daquilo que eles faziam. Algumas histórias surpreendentes, por exemplo, eu estava lendo de um escriba, um documento muito antigo, ele escreveu o Velho Testamento, mas ele escreveu uma palavra do Velho Testamento, e então ele tomava um banho, simbolizando um ritual de purificação, e aí ele escreveu outra palavra, e só ia escrever a outra depois que ele tomasse o banho, assim, e assim ele escreveu o Velho Testamento inteiro. Isso é para a gente pensar com que tipo de seriedade essas pessoas olhavam para o texto. Então, no início, eles estavam copiando os textos originais, ou seja, o texto escrito por Davi, Isaías, Paulo, Marcos, Lucas, e eles sabiam que tinham em mãos, eles sabiam que tinham em mãos esse tesouro,
a palavra de Deus. As pessoas que fizeram isso não eram pessoas que trabalham no lugar fazendo, tu trabalha aqui, copiar, toma isso aqui, copia isso aqui. Não, eram pessoas que tinham a palavra de Deus como um tesouro, como um livro, como a escritura sagrada, como nós temos hoje. Então, mas hoje à noite eu só quero falar sobre o Novo Testamento, porque é o nosso assunto em Marcos. Então, quantos manuscritos nós temos do Novo Testamento antigo? 25 mil. 25 mil manuscritos antigos do Novo Testamento. Você pode perguntar assim, isso é tudo que existe? Isso é tudo que foi feito? Esses 25 mil tudo? Não, de forma nenhuma. Muitos desapareceram. O que nós estamos falando é que existem hoje 25 mil manuscritos. Foram produzidos muito mais, mas hoje nós temos 25 mil. E essa abundância de manuscritos, que não há paralelo com nenhuma outra obra da história humana, essa abundância de manuscritos faz com que a gente possa comparar todos eles e chegar a um entendimento preciso que nós precisamos ter. Então, tal abundância mostra como o Espírito Santo preservou isso. Por exemplo, em 1947 acharam os manuscritos do Mar Morto. Acharam aos poucos, né? Os pastores perderam suas cabras, foram procurar as cabras, entrou na caverna e tal, viram uns jarros enormes e foram lá dentro e acharam os manuscritos velhos lá dentro. E aí depois começaram a achar que aquelas cavernas tinham outros manuscritos, foram procurando depois até acharem mais e mais. Então aqueles manuscritos foram escritos pelos assênios 200 anos antes de Cristo. E lá tem uma quantidade de 70 porções da Bíblia, que juntando todas as porções, as 70 porções, dá todo o Velho Testamento, menos o livro de Esther e o de Neemias. E os manuscritos são exatamente igual o que nós temos hoje. O livro de Isaías é exatamente igual, o de Jeremias é exatamente igual. Você vê, aquilo ali foi colocado lá 200 anos antes de Jesus vir ao mundo. E agora os manuscritos estão em alguns lugares e nos microfilmes a gente pode ter acesso. Então, não há nenhuma diferença entre o Isaías de hoje e o dos manuscritos dos 200 anos antes de Cristo. Nada na literatura, na história da literatura, chega perto a essa abundância. 25 mil manuscritos antigos. Então, há 5.600 manuscritos em grego. E nós temos manuscritos em grego do século II, ou seja, logo depois do ano 100. João morreu perto disso, pertinho de João. Nós sabemos que Jesus viveu no século I, né, já que conta a partir dele. Então existe um manuscrito chamado P52, e eles são numerados de acordo com quem acha, quando acha, enfim, a regra para dar nome depende de algumas coisas. Mas esse manuscrito P52, ele tem parte do livro de João, e ele data do ano 100 a 130 da nossa era, e João estava vivo até nos anos 90. Então esse manuscrito é praticamente contemporâneo de João, não é? Ou seja, quem fez esse manuscrito ou copiou o manuscrito do original, não é? Ou de algo muito, muito próximo, por causa dos anos. E há outro papiro porque eles estão em papiro, não é? Chamado Bormer, papiro Bormer, por causa de Martin Bormer, a pessoa que comprou isso. E nesse papiro tem João e Lucas, e ele data do ano 175, ou seja, no segundo século depois de Cristo. Então depois vem um famoso papiro chamado Beatty, Chester Beatty, por causa de Alfred Chester Beatty, que era um magnata
da mineração americana, que é tão rico que ele investia dinheiro nessas coisas, em buscar essas riquezas, descobrir, e foi ele que era o dono, acabou ficando com o nome dele, e era um filantropo. E nesse papiro tem os 4 evangelhos, e ele é da data de 200 depois de Cristo. E os 4 evangelhos estão lá. É incrível, assim. Isso é incrível porque no primeiro, no segundo e no terceiro século, o cristianismo era totalmente perseguido, as pessoas eram mortas, as escrituras e a produção que era feita pelos cristãos era destruída pelo Império Romano. Ter essa quantidade de manuscritos antigos é algo incrível, assim, meio miraculoso. Como isso conseguiu ser produzido e sobreviver a 200 anos de perseguição. Então, o segundo século, o terceiro século, foi a época da maior perseguição cristã no Império Romano. Era um esforço para destruir tudo. Mas Deus preservou. Você vê, o Espírito Santo é o preservador da palavra. Mas quando você chega no quarto século, ou seja, depois do ano 300, por volta de 325, o cristianismo é tornado legal por Constantino, e aí explode a quantidade de manuscritos, porque o cristianismo já não era mais perseguido, as pessoas não tinham que esconder o que escreviam, se achassem ninguém ia destruir. Então agora você tem, depois do concílio de Nicéia, nós começamos a ter manuscritos em abundância, depois de 325, e há um importante chamado Codex, porque não está em formato de livro, em vez de estar como os outros. E há 2 famosíssimos, valiosíssimos, que é o Sinaíticos, que é de 350 depois de Cristo, e ele contém todo o Novo Testamento, exatamente como nós temos. E o segundo, importante também, é chamado Vaticanus, de 325, e ele tem toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, e ele chegou ao conhecimento dos escritores medievais, ocidentais, de uma maneira assim maior, por causa da correspondência entre Erasmo de Roterdã, que foi quem teve aquele grande debate com Lutero, e pessoas que administravam a biblioteca do Vaticano. Pelas cartas de Erasmo, se descobriu que havia esse manuscrito Vaticanus que contém toda a Bíblia. E o fato de Erasmo foi importante para a reforma porque ele trouxe a Bíblia na língua original de novo, e é por isso que Lutero, homens assim, tiveram acesso ao original, é graças à obra de Erasmo. Por isso que Lutero, por exemplo, respeitava tanto Erasmo e pediu para ele não escrever o livro do livre-arbítrio, porque ele teria que rebater, porque ele tinha um grande agradecimento, uma grande gratidão e respeito pelo homem Erasmo de Roterdã. E, por exemplo, tanto nos Sinaíticos quanto no Vaticanus, nesses 2 manuscritos, um que tem o Novo Testamento todo, 300 e pouco depois de Cristo, e o outro também que tem a Bíblia toda, que é o Vaticanus, e nos 2 Marcos acaba no versículo 8, não é? E em outros mais antigos. Mas nós não temos só isso, nós temos 8.000 cópias do Novo Testamento em latim, que é chamado de Vulgata, que vai de 382 a 405. Esses manuscritos em latim. Mas também temos 350 cópias da Bíblia em siríaco, que é do ano 200. Então, se eu estou elaborando isso um pouco, se eu estou trazendo essas informações, todos esses manuscritos antigos, é que quando todos eles comparados, 25.000, os pais da igreja primitiva, por exemplo, os antes do concílio de Nicéia, que foi em 325,
tem os pais apostólicos, que é aqueles que eram discípulos dos apóstolos. Então tem os pais da igreja primitiva, que eram aqueles depois dos pais apostólicos, mas antes do concílio de Nicéia. E tem os pais da igreja que são os depois do concílio de Nicéia. Por exemplo, os anteriores, Irineu, Inácio, Justino Mártir, enfim, dos 200 aos 300 anos, esse pessoal escreveu teologia o tempo todo, livros, comentários. Eles escreveram, eles produziram uma grande quantidade de teologia. E se você ler essa obra deles, eles citam a Bíblia o tempo todo. E tudo que eles vão citando está exatamente igual aos manuscritos, exatamente igual ao que nós temos hoje. E há 32 mil citações do Novo Testamento na obra deles. Ou seja, o cara está dizendo, porque Deus não sei o quê, como está em 2 Tessalonicenses, em 1 Coríntios 3, 4, que diz, blá, 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 blá. Então isso quer dizer, então a obra deles, a teologia que eles produziram, há cerca de 32 mil citações. E há tantas citações do Novo Testamento na obra deles, que são mantidos e que nós temos hoje, que só pelas citações deles, só pelas 32 mil citações, é possível montar o Novo Testamento todo. E quando você pega essas 32 mil citações, que você monta o Novo Testamento todo, e compara com os manuscritos antigos, eles são exatamente iguais às nossas traduções. E quando você pega os escritos dos pais apostólicos, acontece a mesma coisa, há uma exatidão. Há 19 mil citações do Evangelho escrito por esses pais. Então não importa. Não importa se você tem os manuscritos gregos, não importa se você tem a Bíblia siríaca, 350 e poucas Bíblias, ou se você olha para a Vulgata em latim, ou se você está lendo as citações dos pais da igreja, todos eles disseram a mesma coisa. Todos esses textos são precisos. Você sabe que eles estavam lendo a mesma Bíblia que você. Você sabe que eles estavam lendo o mesmo Romanos 8, o mesmo Romanos 9, o mesmo Efésios 1. Eles estavam lendo o mesmo texto que nós temos hoje. Agora, deixa eu comparar isso um pouco com o resto da história da literatura, para você ver como essa dimensão é enorme. O segundo documento que tem mais manuscritos na história é a Ilíada de Homero, não é? A Odisseia, não é? de Homero. Então, eu já usei tanto aqui, né? Jasão e os Argonautas, Ulisses, Orfeu, né? Então, esse é o segundo na história que tem mais manuscritos depois da Bíblia. 25 mil, por exemplo. O Novo Testamento só, 25 mil. Depois vem a Ilíada, em segundo lugar, não é? Ou a Odisseia, e há 643 manuscritos. Ou seja, do Novo Testamento, 25 mil. Do segunda obra literária que mais tem 643, mas há uma grande diferença. O manuscrito mais antigo da Ilíada é do século XIII, de 1300. Só que a Ilíada foi escrita por Homero 8 séculos antes de Cristo. Ou seja, o manuscrito mais antigo da Ilíada de Homero está a 2.100 anos de distância de Homero. Quem sabe se Homero escreveu isso? Ninguém. Só a coisa mais antiga está a 2.100 anos dele. É como se a obra, o primeiro manuscrito da Bíblia que se achasse fosse hoje, de Jesus. Tivesse esses 2.000 anos de distância. É essa distância que está o manuscrito mais antigo da Ilíada para Homero. E tem 643. Esse é o mais antigo. E o Novo Testamento tem 25 mil. Só que, como nós vimos, tem manuscritos do ano 100 e pouco. Ou seja, 20, 30 anos depois que o apóstolo João estava vivo. Totalmente diferente.
Há uma disparidade, 643 para 25 mil, mas há essa disparidade de tempo. Não é? Mesmo assim, as pessoas não podem ter certeza se Homero escreveu alguma coisa, mas... Ou outra coisa, as guerras de Gália, das Gálias, não é? Há 10 manuscritos, que é outra coisa famosa. Do Novo Testamento, 25 mil. Da Guerra das Gálias, 10 apenas. Então quem escreveu foi César. Não é? Só que o manuscrito mais antigo está a mais de 1000 anos de distância da Guerra das Gálias, de quando César escreveu. O pai da história, não é? Heródoto, e filho também de um historiador, mas acabam que eles são chamados os pais dos historiadores. E a obra dele, o manuscrito, tem poucos manuscritos, e o manuscrito mais próximo dele está a 1300 anos dele, de distância. Eu, há um tempo atrás, estava lendo um livro sobre a guerra do Peloponeso. É uma guerra entre Atenas e Esparta, né, escrito por Tucídides, que é muito famoso. E como tem alguns manuscritos antigos, ele também entra nisso. E o manuscrito mais próximo de Tucídides está a 1300 anos de distância dele. Eu podia continuar, mas nosso tempo não deixa. Mas por que aconteceu isso? Por que o manuscrito mais antigo de Homero está há 2000 anos? Por que há essa distância? Por que a Bíblia não há? Porque é diferente. Ninguém escreveu os manuscritos que tinham que ser à mão da Ilíada ou da Guerra das Gálias. Ninguém escreveu aquilo como algo sagrado. Então, ninguém ligava muito. Ninguém ligava em precisão, em ter manuscritos. As pessoas eram pagas para fazer, o cara fazia, mas não era como aquelas pessoas que escreveram os manuscritos do Novo Testamento, que é o nosso assunto hoje, e do Velho também. Eles tinham isso com aquele cuidado enorme de estar com a palavra de Deus nas mãos. Então há alguém que é um especialista famoso, Archibald Thomas Robertson, que morreu em 1934, quase 100 anos atrás, e ele diz assim: a vasta gama de manuscritos permitiu que os pesquisadores textuais reconstruíssem com precisão o texto original, e escutem o que ele diz, com mais de 99,9% de precisão daquilo que realmente foi. Ou seja, isso 99,9% é só porque o cara não quer. Isso é o DNA. Por exemplo, o teste de DNA, eles falam isso, 99,9%, porque não é? Ele está dizendo, nós temos o teste do DNA. Ele não está dizendo isso porque em 34 não tinha, mas nós temos o teste do DNA de que esse texto é exatamente o texto, não há nada. Então é incrível. E você pode dizer assim, quer dizer que não há erros nesses 25 mil e nunca houve erros? Não, alguém cometeu erros. Alguém escreveu uma palavra errada, uma ortografia errada, alguém deixou alguma coisa de fora, ou alguém ocasionalmente, querendo botar as coisas mais claras, tentou escrever de um jeito diferente. Mas adivinhe, nós temos muitos manuscritos. Quando aparecia uma coisa que não estava igual, se olhava manuscritos mais antigos, isso aqui, esse versículo aqui, eu quero botar uma palavra aqui que não é a palavra que foi usada aqui. Você tinha, por causa dessa abundância. E se não aparecesse manuscritos anteriores, então aquilo estava fora. E é isso. Existe uma ciência da crítica textual chamada crítica baixa crítica, ou equidótica, se eu não me engano, não é? Que é exatamente o estudo e a exegese
de tudo para que você tenha essa precisão. E ela trata diz assim, de restituir por meio de minuciosas regras hermenêuticas e exegese a forma mais próxima, que seria a redação inicial de um texto. Então eu vou dar uma ilustração disso. Por exemplo, há um texto na Bíblia que diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Logo na frente, Jesus disse que é impossível, porque as pessoas dizem assim, se isso é verdade, então é impossível o homem ser salvo. Jesus diz, é impossível mesmo, mas o que é impossível para o homem, ser salvo é impossível para o homem, mas o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Então imagina, descobrir um fragmento em algum lugar em que está assim: é mais fácil passar, é mais fácil passar uma linha num buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você pode pensar, não é tão fácil botar a linha na agulha, mas não é muito difícil. Não é? Então, por que a ecdótica é a exegética? O cara vai ver, poxa, mas logo depois ele diz que é impossível. Então, passar uma linha não é impossível, não é isso que o texto diz. Por exemplo, uma linha e um camelo, 2 pinceladas é a diferença entre uma coisa e a outra na palavra. É fácil você confundir. Então, essa é a essência da crítica textual, não é? Porque ela vê esse erro, ela olha o texto. Jesus logo depois está falando sobre impossibilidade. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Então, tanto quanto é impossível um camelo passar, é impossível um homem se salvar. Você vê, por quê? Por que isso é importante? Porque, como eu disse, nós estávamos falando sobre Marcos, o autor, e nós chegamos falando sobre como ele terminou, porque isso é importante para falar a respeito dele mesmo, e nós vimos esse fim estranho, que começa no 9 e vai até ao 20. Então, durante um tempo, ali no 2º, 3º, 4º século, apareceu 2 finais em Marcos que não estão nos manuscritos antigos. Um final curto e um longo. Eu acho até o curto mais adequado. Mas a questão não é se uma coisa é adequada ou não. A questão é se uma coisa está na Bíblia ou ela não está na Bíblia. Não é? E o verso 8, como nós vimos, diz assim: e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Ponto final, é assim que acaba. Esse é o fim do livro de Marcos. Mas aí algumas pessoas no 2º século, 3º século, começaram a dizer: parece que Marcos não acabou assim. Elas saíram assombradas, maravilhadas do sepulcro, porque o anjo falou com elas, elas viram que Jesus ressuscitou, e elas estavam tão maravilhadas que ficaram assombradas com aquela coisa, e ponto final. Não é? É uma linguagem chocante. A ressurreição é algo chocante, incrível. Elas estão maravilhadas, e elas estão possuídas de alegria, elas estão sem palavras. O verso 8 diz assim: elas não disseram nada a ninguém. Isso foi bom o suficiente para Marcos, mas não foi bom o suficiente para algumas pessoas. Você não precisa adicionar nada a isso, né? O sepulcro está vazio, o anjo falou com elas, ele ressuscitou, elas saíram maravilhadas. Marcos, deu ponto final. Se você vai no início do livro de Marcos, ele começa: esse é o início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos, para que ele escrevia a história? Para mostrar às pessoas em Roma, onde ele escreveu, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo. Esse era o propósito. Ele tinha o propósito que os outros tinham, como João, por exemplo, ele diz no penúltimo capítulo, ele falou muito mais outras coisas que encheriam muitos livros, mas essas coisas foram escritas para que você possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse era o propósito, não é? Então você vê, Marcos fez o seu ponto. Ele começa: esse é o início do Evangelho de Jesus Cristo,
Filho de Deus. E ele fez o ponto, ele acaba exatamente mostrando que ele era o Filho de Deus. Ponto. Em 16 capítulos ele fez isso. Estava claro que ele era o Filho de Deus. Então ele encerra. Não é? Marcos sequer deixou qualquer voz humana dizer isso até perto do final. Pedro disse que Jesus era o Cristo, como eu disse, que estão no meio. Mas essa declaração final, Filho de Deus, Marcos deixa só, uma voz humana só fala isso bem no final, quando um dos romanos ali de frente para a cruz, naquele instante, um gentio, um centurião romano disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Essa é a hora que Marcos põe pela primeira vez na boca de alguém, declarando aquilo que ele afirmou lá no início, que é a razão pela qual ele escreveu o seu evangelho. O que há mais para dizer? Ele ressuscitou, ele morreu, como disse, ele ressuscitou. Então Marcos está sem palavras, ele encerra, ele está maravilhado, como aquelas mulheres, você vê, elas saíram temerosas, assombradas, e elas estão sem palavras. Agora, algumas pessoas lá nos séculos posteriores estavam acostumados com muito mais depois desses eventos, muito mais em Mateus, muito mais em Lucas, muito mais em João. Então as pessoas começaram a fazer algumas, por exemplo, eu já li tanto, algumas especulações. Será que Marcos, ele estava em Roma na mesma época de Lucas? Será que Lucas falou: olha, não, eu vou dizer isso, vou contar aquilo, vou mostrar aquilo tudo, e Marcos achou, tudo isso eu acho inútil, porque ambos estavam em Roma de fato, eles tinham contato, e Lucas vai colocar várias aparições após a ressurreição, mas eu não sei se Marcos e Lucas conversaram assim. E na palavra de Deus, tudo que importa é a precisão do que Deus disse, e não nossas especulações. Eu lá posso saber o que Marcos e Lucas conversaram. Especulação não funciona na interpretação bíblica. Eu acho horrível, na internet tem gente que faz pergunta, a pessoa diz assim: no meu modo de ver, eu acho, é melhor a pessoa não falar mais, porque é óbvio que ela vai especular, ela vai dizer o que ela acha, ela vai dar uma suposição, mas não cabe especulação na interpretação bíblica. Nós precisamos de precisão, não é? Então, um dos pais lá da igreja, Pápias, ele diz: Marcos está em Roma escrevendo este evangelho em Roma para os romanos, ele está recebendo as informações de Pedro. Então algumas pessoas dizem que começaram a especular de que Marcos parou ali no versículo 8 porque Pedro morreu, e foi tudo que Pedro tinha contado. Bem, eu acho isso uma bobagem. Se o Espírito Santo quisesse que Marcos tivesse mais, o Espírito Santo não ia falar: ih, demorei, Pedro morreu, agora vou poder falar o final para ele. Isso não faz sentido nenhum. O Espírito Santo está inspirando um livro bíblico, ele vai até exatamente aonde ele quer, não há nenhuma possibilidade. Então as pessoas começaram a ver: olha, tu tem essas informações em João, Mateus, em Lucas, mas em Marcos, esse tipo de especulação não faz nenhum sentido. Por quê? Por exemplo, João, ele pula 30 anos da vida de Jesus. João não conta nada sobre o nascimento, Maria, o nascimento da Virgem, não conta nada disso. Ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele. Aí ele começa a falar sobre João Batista já 30 anos depois. Ele pula um monte de coisa. Marcos faz a mesma coisa, porque se a gente estudou o primeiro capítulo de Marcos, a gente vê que Marcos escreve: início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e começa a falar de João Batista, e logo depois Jesus vai ser batizado. Marcos também não fala nada sobre Jesus nascer, manjedoura, reis, João Batista, o Zacarias, não fala nada, Isabel, não conta nada disso, Herodes querendo matar as crianças, não fala nada disso. Ele fala início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e já pulou 30 anos e começa a contar. E ele faz a mesma coisa no fim. Ele não fala nada da vida de Jesus antes que o ministério de Jesus começasse, e não fala nada depois que Jesus ressuscitou. Ou seja, está completo. Eu nunca, e nenhum de nós, fomos chamados para alguém disse assim: olha, é porque Marcos,
ele estava usando um dispositivo retórico aberto. Isso é bobagem, porque eu não sei o que Marcos pretendia, eu só sei o que Marcos escreveu. Eu não sei nem o que você está pensando, que dirá o que Marcos pensou quando ele fez isso. Não tenho a menor ideia do que ele pensou. Eu não tenho ideia nem do que as pessoas que estão à minha volta estão pensando. Eu só tenho o acesso àquilo que está escrito, ou que as pessoas dizem. Eu não sei o que ele pretendia, eu sei o que ele escreveu. E eu sei o que ele escreveu com precisão. A gente sabe o que ele pretendia, sim. O que ele estava pensando, não sabemos. Então todos nós temos que ficar com o texto. Sempre com o texto. Nada fora do texto nos interessa. E então vamos voltar ao texto nessas últimas meia hora. E diz assim o último verso do capítulo 16, que é onde encerra. Eu disse, alguém fez um final longo e um final curto. Mas acaba assim, e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Os termos aqui, não para tremor, por exemplo, é usada a palavra ecstasis, que é a palavra para espanto, espantado. É da onde vem a nossa palavra êxtase, daquele troço que o cara toma, então, a pessoa está tomada de espanto, essa pessoa está, não é? E a palavra que é usada é a palavra para fobia, quando fala que elas estão cheias de temor, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. É uma linguagem forte, não é? Fóbio, que da onde vem a nossa palavra fobia, é um medo irracional. Elas não estavam com medo quando saíram da sepultura, com medo físico, que alguma coisa acontecesse com elas, ou que, sei lá, acontecesse uma desgraça. É aquele medo irracional, como é fobia. O cara tem pavor de, sei lá, de bicho com pena. Bicho com pena não vai te fazer nenhum mal, mas o cara não pode ver o bicho com pena, que ele fica, não é? Fobia é isso, é uma coisa irracional, é um medo que não é a razão. Se o cara tem medo de um leão que está vindo, não é racional, um medo normal. Mas se o cara tem um pavor de algo que não pode causar o dano que ele proporcional ao seu medo, ele tem uma fobia, lugar fechado. Eu fico sem ar. Não, mas tem ar suficiente. Não, mas se eu ficar fechado eu fico sem ar. Quer dizer, não é racional, tem ar suficiente lá, não é? Mas ele tem claustrofobia. Então elas estavam assim, elas estavam maravilhadas, elas estavam sem palavras, elas estavam com um temor, ela não sabia nem o que falar diante daquela coisa incrível de Jesus ter ressuscitado e o anjo ter falado com elas que ele ressuscitou, que ele ia se encontrar com eles na Galileia. E então é uma linguagem forte, de espanto. E é um final chocante. Elas estão assim espantadas, maravilhadas, sem palavras, sem saber o que fazer diante do que elas estão sentindo, maravilhadas com a ressurreição, e acabou. Você vê, acabou tanto quanto começou. Então, nos primeiros, na segunda metade do segundo século, as pessoas começaram a querer acrescentar algo aqui no final para dar um encerramento, para ficar. Algumas pessoas, eu li, algumas pessoas começaram a pensar: olha, eu acho que há um final perdido. Marcos deve ter escrito um final que a gente perdeu, mas isso é ridículo. Se um final foi perdido, como é que você sabe que ele existe? Se você nunca viu uma coisa, é igual. Se você souber de uma coisa, você tiver ela, você não está perdido. Agora, se você imaginar que há algo perdido que nunca ninguém viu, é ridículo, porque se nunca ninguém viu, aquilo não existe, você está inventando. Mas algumas pessoas pensaram: nós precisamos dar um final a isso. E então elas tentaram. Então, em alguns documentos bem posteriores, apareceu um final longo e um final curto. O final curto é assim, como eu disse, eu acho o final curto melhor, mas não é o que Marcos escreveu, portanto, né? O final curto é assim, mas depois do versículo 8, botaram um final curto, que é assim: mas elas relataram brevemente a Pedro e aos que estavam com ele tudo o que ouviram. Depois disso, o próprio Jesus enviou através deles, do leste a oeste, a sagrada e imortal proclamação da salvação eterna. Ponto, acabou. É mais lógico, porque no versículo 7 tinha falado sobre Pedro, é mais lógico. Isso é verdade? Há alguma coisa nesse final
curto que está errado, mas elas relataram brevemente a Pedro e aos que estavam com ele tudo o que ouviram. Depois disso, o próprio Jesus enviou através deles, de leste a oeste, a sagrada e imortal proclamação da verdade. Tem uma coisa errada aqui nesse final curto? Não tem nada de errado, não é? Mas eu, por exemplo, espero só estar falando coisas verdadeiras hoje, mas nem por isso elas não estão na Bíblia. Então, não há nada de errado no final curto, mas ele não é o texto bíblico. Então, se eu falar que hoje choveu, não é errado, é uma coisa certa, mas isso não torna isso um texto sagrado, um texto bíblico. Então não há nada errado nisso, mas isso não é a Bíblia, não é? Isso foi acrescentado, porque nós temos um monte de manuscritos, como eu disse, 25 mil. Então, por exemplo, eu falei dos sinaíticos do Vaticano, acaba onde acaba os manuscritos antigos assim, acaba em Marcos 16, 8. Não tem nem o final curto, que é esse que eu li, e nem o final longo, que é o que vocês têm acesso, o verso 9 ao verso 20. No quarto século, dois dos pais da igreja, Eusébio e Jerônimo, falam exatamente sobre isso. Estão falando exatamente sobre que Marcos acaba no 8 e que depois colocaram lá um final curto e um final longo. Isso eles sabiam que alguém tinha feito isso já, enfim, entre os pais da igreja. Eles já sabiam que esses finais existiram, ou seja, que foram incluídos. E Justino Mártir, que já é do segundo século, fala a respeito disso. E Irineu, por exemplo, ele menciona o verso 19 do final longo, e ele sabe que aquilo é algo que foi... Então eles sabiam que existiam cedo, mas os manuscritos antigos, eles estão lá falando, os manuscritos antigos não têm, e eles mesmos estão dizendo, olha, tem esse final longo e curto que colocaram, que foi acrescentado. Mas o que acontece? A versão King James, que saiu na Inglaterra, né, logo depois da Reforma, ela tem um verso 9 ao 20 de forma regular, porque ela foi baseada num texto medieval, e não nos textos mais antigos. Alguns desses textos foram até sendo descobertos posteriormente. Não é? É por isso que agora, a King James da agora, ela tem o colchete, mas quando ela foi feita não tinha. Não tinha. E é por isso que algumas Bíblias, sem cuidado, não tem colchetes. Então a evidência externa indica isso de uma maneira abundante. Como eu disse, nada é mais histórico na literatura, é mais documentado do que a Bíblia. Tem mais manuscritos, 25 mil, próximos ao evento. A segunda é Elida, como a gente viu, 643, 2.000 anos depois dos eventos. Mas há toda a evidência interna. E é o que nós queremos gastar nesses minutos finais, porque o próximo verso, o 9 desse final longo que foi acrescentado, diz assim: agora, ou então, tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Também, como no curto, essa primeira parte aqui não tem nada de errado, porque esse não é o argumento. O argumento não é se no final tem algo errado. Tem algumas coisas estranhas, mas o argumento não é esse, porque você vê que no final curto não tem nada errado. O argumento é que aquilo não é as escrituras sagradas, não é a palavra de Deus. Então eu espero, como eu disse, que tudo que eu diga seja verdade, mas não é as escrituras. O que eu digo é o que eu digo. Só o que a Bíblia diz, o que eu digo, o que a Bíblia está dizendo é que é a palavra de Deus. Então, diz assim, esse trecho todo eu vou ler por causa do tempo, está apertado. E partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram aos outros que nem
Ainda assim creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes no rosto ou na cara a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam crido nos que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho, tal, vai assim até o final. Depois vem aquela parte: pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e vai assim até o 20. Agora, o versículo 8, que é o fim, você vê, o outro começa com agora, ou com então, ou com portanto, mas você vê, isso é uma coisa de ligação, né? Quando você fala assim, você vai continuar o assunto, mas o versículo 9 não tem nada a ver. Você vê, as mulheres saíram da tumba maravilhadas, espantadas com aquilo, e não diziam nada. Aí ele diz assim: então Jesus ressuscitou no domingo de manhã e apareceu a Maria Madalena. Esse então não tem nenhum sentido, e não há uma transição. Está falando das mulheres, e então ele começa a falar sobre Jesus e repete que ele apareceu, ele ressuscitou de manhã, o que já tinha sido dito pelo anjo. Então não há, enfim, quem fez lá, quem quis botar o final longo, foi totalmente descuidado, e ele fala essa coisa estranha de que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, como se ele estivesse apresentando Maria Madalena. Porque quando você diz assim, como nós vimos semana passada, Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. É porque é a primeira vez que ela aparece, ela tem que ser identificada, para ela não ser confundida com outras pessoas. Quando você apresenta uma pessoa, você dá algumas características. Mas Marcos já falou sobre Maria Madalena 3 vezes. Não tinha nenhuma razão para ele apresentar ela aqui. Que Maria Madalena que é a que ele tinha expulsado 7 demônios. Porque ele já tinha apresentado Maria Madalena, ele já tinha mencionado ela 3 vezes no texto. E o anjo que falou com ela disse: fala a eles que eu vou a eles na Galileia. Mas aí depois, no final longo que acrescentaram, Jesus aparece a eles em Jerusalém. Ou seja, há um completo desligamento entre o que o texto vai até o 8 e com a tentativa de dar um final aqui. Por isso que eu disse que o curto é melhor. É melhor no sentido de que é menos confuso, está tudo certo, mas não é a palavra de Deus. Então, aqui nesse finalzinho, há 18 palavras que Marcos nunca usou no restante do texto. A estrutura é toda diferente. No 19 ele fala Senhor Jesus. Ele nunca usa essa expressão no livro de Marcos. Então é a primeira vez. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, não aparece. E não há nenhuma referência a Pedro. Você vê que no 7 fala a respeito de Pedro. Por isso que o final curto falou sobre Pedro. Mas aqui não. O final curto mas elas relataram brevemente a Pedro e aos que estavam com ele tudo o que ouviram. Depois disso, e o próprio Jesus enviou através deles, do leste a oeste, a sagrada e imortal proclamação da salvação eterna. Então, aí depois entra esse tema esquisito de que eles não acreditaram, e aí Jesus jogou na cara deles, no verso 11, e depois tem a proclamação do Evangelho, que não existe em nenhum outro lugar de Marcos. Tudo parece fora dos limites e desconectado de Marcos. Depois vem falar sobre picadas de cobra e beber veneno e não fazer nenhum dano. E você pode pensar assim, pastor, de onde veio isso? De onde essas coisas vieram? Nós não sabemos quem fez isso, mas da onde a pessoa foi tirando as ideias desconectadas, que ficaram ali confusas assim, a gente sabe. Por exemplo, o verso 9 é tirado de Lucas 8, 1 a 3. O verso 10 é tirado de João 20, verso 18. O verso 12 é tirado de Lucas 24, 13 a 32, que é tudo que Lucas contou sobre a estrada de Emaús. Por isso que ele fala assim, 2 encontraram ele lá no campo, mas eles contaram e ninguém acreditou. O versículo 13 é tirado de Lucas 24, o versículo 14 foi tirado de Lucas 24, 36 e 38, o versículo 15 é tirado de Mateus 28, 19, que é: vá a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Isso é verdade. Por quê? Isso é verdade porque tem Mateus 28, 19.
não é? Mas aqui nesse final virou um Frankenstein. O que o Frankenstein é? Ele é um ser estranho, porque ele tem um pedaço de um monte de gente. O braço de um, a cara do outro. Ele é um monstro, assim. Esse final vira um monstro, porque a pessoa estava pegando um pedaço daqui, um pedaço dali. Os assuntos não têm sentido, não é? Ele pega toda a história de Tomé e tal, e resume ali num verso. Eles não creram, Jesus jogou na cara deles porque eles não creram. E se você voltar no capítulo 10 de Mateus, no capítulo 6 de Marcos, capítulo 10 de Lucas, você lembra que Jesus, ao enviar os apóstolos, os discípulos, eles expulsaram demônios, voltaram até maravilhados. Jesus disse para eles não ficar. Nós temos o que aconteceu em Pentecostes, ou seja, as pessoas tinham o livro de Atos, não é? E tinham os evangelhos. E no final do livro de Atos, por exemplo, nós sabemos que Paulo foi picado por uma cobra quando foi pegar lá uns gravetos, e Paulo não morreu, não é? E agora, bebê veneno não tem nem história em lugar nenhum da qual você possa sequer imaginar da onde está sendo tirado. O que você tem aqui é uma colcha de retalhos, não é? Que algumas pessoas antigas sentiram que seria bom para dar um final meio parecido com um dos outros, Mateus, Marcos e Lucas. Assim, francamente, é um horror. É um horror não só porque não é a Bíblia, porque, como eu disse, o final curto não é a Bíblia, mas não é um horror, mas não é a Bíblia. Mas esse aqui é tudo desarticulado. E o final de Marcos é maravilhoso. Por que Marcos termina do jeito que ele termina? Marcos começou abruptamente. Esse é o Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista, pronto, é abrupto, é assim. Ele começa abruptamente, ele pula tudo e vai para o batismo de João 30 anos depois, para o batismo de Jesus, e começa. Ele não fala sobre a promessa, ele não fala sobre Maria, fala sobre Isabel, Zacarias, José. Enfim, ele começa no versículo 2 a falar sobre o ministério de João Batista, 30 anos. Então Jesus aparece e é batizado no verso 29, no verso 9. Então Marcos não fala nada da vida de Jesus antes dele ser batizado, zero. Toda a história de Jesus ele pula. A única coisa que ele diz é: este é o início do Evangelho do Filho de Deus. Ele começa direto ou seja, e ele acaba com essa última expressão: elas ficaram assombradas. A gente poderia dizer, elas ficaram maravilhadas. Era aquele temor que não é racional, era aquilo que é inexplicável, que te deixa assim paralisado, você não tem palavras, elas acabaram assim, e elas estavam com esse tipo de temor, com essa sensação de maravilha. Como eu disse, elas não estavam com medo que as suas vidas estavam em perigo. A palavra fóbio, que está no o original, fala sobre uma experiência irracional de medo, ou seja, não é uma coisa que racionalmente está nos colocando a nossa vida em ameaça, a gente em ameaça. É perplexidade, é espanto, é maravilha, é um temor que você não sabe explicar racionalmente. Agora, se você voltar para o livro de Marcos, você vai ver que esse é o tema do livro de Marcos. O capítulo 1, verso 22, no capítulo 1, que nós logo vamos chegar, né? Apesar de muitas semanas, ainda estamos longe aqui do 22, mas a Bíblia diz no capítulo 1 de Marcos, no 22, elas ficaram espantadas com o seu... Eles ficaram espantados, é a mesma palavra, ficaram maravilhados com o seu ensinamento. No verso 27 do capítulo 1 diz assim: eles ficaram maravilhados e debateram entre si. A mesma coisa, porque ele acabara de expulsar um demônio. No capítulo 2, verso 12, diz assim: ele curou o paralítico e todos ficaram maravilhados, assombrados, perplexos, e estavam glorificando a Deus, dizendo: nunca foi visto algo assim. No capítulo 4, verso 41, é dito assim: ele acalmou a tempestade e ficaram com muito medo. É aquele medo irracional. Eles não estavam com medo, eles estavam com medo antes, o medo racional da tempestade.
Quando Jesus calmou a tempestade, eles ficaram cheios de medo, mas aí já não era um medo racional, você vê, era o medo que aquelas mulheres estavam, aquele assombro. Quem é esse cara? O cara mandou a tempestade ficar calma, ela ficou. Isso é mais apavorante que a tempestade, né? Era um medo que não é racional, ou seja, a gente não está correndo mais perigo, mas quem fala com a tempestade, com o mar, e ele obedece? Então é isso. Ele acalmou a tempestade e ficaram com muito medo e disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Capítulo 5, verso 15. Eles vieram a Jesus e observaram o homem que tinha sido endemoniado sentado e vestido em seu perfeito juízo, e o homem que tinha uma legião. Então eles ficaram com muito medo. A mesma coisa, o cara era louco, endemoniado, fazendo tudo errado. Daqui a pouco Jesus expulsou, eles foram lá, chegaram, o cara estava sentado, conversando, falando sobre a política do Império Romano, no seu perfeito juízo. Os caras falaram assim: o que é isso? Como é que isso é possível? Eles estavam maravilhados, você vê a mesma palavra, ficaram com medo. No capítulo 5, verso 13, assim, ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue, e a mulher, tremendo e temendo, é a mesma palavra, ciente do que tinha acontecido, caiu diante dele, porque ela ficou com esse medo, aquela palavra, esse medo que é de assombro, irracional. Eu encostei nele e passou. No capítulo 5, verso 42, diz assim: Jesus levantou a menininha da morte, porque a gente sabe que isso aconteceu enquanto ele estava indo para ressuscitar a filha de Jairo, que no meio do caminho ele falou: alguém me tocou, né? Então, foi quando essa mulher ficou cheia de assombro e medo, porque ela tocou nele e ela sabia o que tinha acontecido. Aí no versículo 42, ele diz assim, estuda em Marcos, você vê que essa é a linha de Marcos: Jesus levantou a menininha da morte e imediatamente todos ficaram completamente cheios de medo. É a mesma palavra, ou seja, o cara, ele só falou para a menina assim: menina, levanta. Como uma mãe chama o filho, assim, de manhã, como acorda o filho. Isso é 5:42. E no 6:51, ele entrou no barco, parou a tempestade. Eles acharam que era um fantasma, eles deram gritos de medo. E primeiro eles tiveram medo, que não é muito racional, mas eles viram um troço que parecia um fantasma mesmo, não é? Então eles ficaram assim, apavorados, mas ele falou com eles, falou para eles ter bom ânimo, e o verso 51 diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, então ficaram muito assombrados e maravilhados. A mesma palavra lá do final. Então a gente vai para o capítulo 9. No capítulo 9, Pedro, Tiago e João foram levados a um monte e viram Jesus ser transfigurado, e a Bíblia diz assim: e eles ficaram aterrorizados. É a mesma palavra, você vê, é um aterrorizado, um assombrado, um maravilhado, que é uma coisa irracional. Eles estavam aterrorizados, não é porque eles se sentiram ameaçados, eles ficaram aterrorizados porque eles viram Jesus ser transfigurado, eles viram o carpinteiro que eles seguiram aparecer em glória, assim, diante deles. Então, no 15, diz assim: imediatamente, quando a multidão inteira o viu, eles ficaram surpresos e começaram a correr para cumprimentar ele. No 32 diz assim: ele acabara de falar da sua morte e ressurreição. Eles não entenderam a declaração e ficaram com muito medo. Eles não entenderam nada e ficaram assim assombrados com o que eles ouviram. No capítulo 10, verso 24, diz assim: os discípulos ficaram maravilhados com as palavras dele. É a mesma palavra, ficaram assombrados, ficaram aterrorizados com as palavras. E vá para o verso 32, ele diz: eles estavam na estrada indo para Jerusalém, e Jesus estava andando à frente deles, e eles ficaram maravilhados, e os que seguiram ficaram totalmente temerosos. É a mesma palavra, você vê, isso vai do capítulo 1, como a gente está seguindo, em todos os capítulos. No capítulo 11, verso 18, Jesus entrou em Jerusalém na terça-feira da Semana Santa, né? E pegou lá o chicote, empurrou tudo no templo, derrubou tudo, e a Bíblia diz que toda a multidão ficou atônita com o seu ensinamento. A minha palavra, ficou atônito, ficou sem palavra, ficou maravilhado, ficou aterrorizado, enfim. No capítulo 12, verso 17, diz assim: ele sabiamente responde:
dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram espantados com ele. De novo, é a mesma coisa. No capítulo 15, verso 5, Jesus está diante de Pilatos. E Jesus não se defendeu. E a Bíblia diz que Pilatos ficou, o texto diz, totalmente surpreso, totalmente maravilhado. Como é que ele não se defende? Como é que ele não diz nada a respeito disso? No capítulo 16, verso 5, diz: entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita. É um anjo, usando um manto branco. E ficaram totalmente atônitas, ficaram totalmente sem palavras. Se eu pudesse então dar um título para o livro de Marcos, eu diria maravilhados com Cristo, porque você vê que do capítulo 1 até o fim, todos os capítulos, toda hora Marcos diz: e ficaram atônitos, e ficaram maravilhados, e ficaram sem palavras, e não tinham o que dizer, e ficaram aterrorizados. Mas a palavra lá é a mesma, esse temor irracional de ficar, você está diante de algo mais do que natural, não é? E a sua mente não consegue explicar aquilo para você, não consegue dizer exatamente. Por isso que a coisa é: quem é esse que o mar obedece? Quem é esse que o cara ali era um louco há anos, agora o cara está sentado conversando na maior, seu perfeito juízo? Quem é esse que disse para a menina levantar? Quem é esse que a mulher encostou nele lá e ela ficou atônita porque ela sabia o que tinha acontecido? As pessoas falavam com ele, ele dava uma resposta, todo mundo ficava maravilhado, porque, puxa vida, agora ninguém tem mais nada para dizer. Os caras queriam pegar ele: a gente deve pagar o tributo a César, é a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Os caras ficaram sem palavras, ficaram assim: caramba, o que ele vai dizer agora? Ficaram espantados com a sabedoria dele, com as respostas. Então, se eu pudesse dar, eu daria isso: maravilhados com Jesus, assim, porque Marcos fala o tempo todo isso, porque evidentemente Marcos era um cara maravilhado com Jesus, não é? Então isso é absolutamente consistente como Marcos termina o livro. Você vê porque ele termina exatamente assim. O que mais você espera que Marcos diga para terminar o livro, então, seu livro? Que as mulheres ficaram tremendo, cheias de perplexidade que tomou conta delas, e elas não disseram nada a ninguém porque elas estavam assombradas, estavam: o que aconteceu? O que é isso? Não é? Ele ressuscitou, o anjo falou conosco, e isso é absolutamente consistente com todo o livro. Esse é o padrão dele, é o padrão em cada capítulo. Mas essa é a coisa mais incrível, porque cada uma dessas coisas era incrível. Incrível ele ter ressuscitado a garota, incrível, mas agora ele ressuscitou. Nada é tão incrível quanto isso. Ele foi crucificado, enterraram ele, ele disse que ia ressuscitar, e agora um anjo falou para nós que ele ressuscitou e vai aparecer a nós lá na Galileia. Então Marcos usou isso o tempo todo: assombro, maravilha, espantados. E ele move, eu poderia dizer para você que Marcos move de um assombro para outro assombro, de uma maravilha, de alguém assombrado para outra pessoa assombrada, até chegar no assombro maior de todos: ele ressuscitou. Então, como ele devia terminar? Você vê, o fim é perfeito, porque, como todo livro da Bíblia, não é completo, é maravilhoso, tudo encaixa, como todos os livros. Termina com espanto. O livro de Marcos termina com alguém sem palavras diante de Jesus, alguém dizendo: que coisa, não há palavras, não temos o que dizer. O livro de Marcos acaba com as pessoas maravilhadas, porque ele foi de maravilha a maravilha até chegar na maravilha maior. E é isso que aconteceu comigo. Desde que eu estudei a Bíblia e desde que eu comecei a pregar aqui, eu fico maravilhado todas as vezes com Cristo. Nunca me impressionei, como eu disse, com qualquer pessoa, com o que a pessoa tem para dizer, com as ideias da pessoa, ou quando ela disse que Deus falou uma coisa para ela. Eu sempre estive maravilhado com Cristo, com a revelação perfeita dele, assim. A história de Jesus é incrível, não é? Não é toda lição que você aprende olhando para a vida de Jesus incrível. Tem alguma coisa que você pode dizer, não ficar assombrado? Toda a história dele, cada lição. Se você estudar só Marcos, cada palavra de Marcos sobre Jesus não é realmente assombroso. Cada milagre não é incrível.
Não é espantoso? Não te deixa diante aquela sensação, né, que Otto chamou do luminoso, que é você estar diante do sagrado? Não é cada confronto de Jesus com os fariseus, não te deixa assim? Não é incrível? Cada insight de Jesus não é incrível? Cada coisa que ele fez, cada coisa que ele falou, cada gesto que ele teve, cada reação, tudo sobre ele não é esmagadoramente impressionante, inesgotável, o nosso espanto? Ele é o Filho de Deus, e quando você vê a beleza de Deus em seu Filho, você fica espantado, se você tem um novo coração, como Marcos. Então eu estou impressionado. Cada dia que eu abro a Bíblia e vou meditar, ou que vou meditar para pregar, eu fico impressionado. Eu sinto o que aquelas mulheres sentiram, um assombro, uma sensação de maravilha, uma sensação indescritível, um temor santo. Por isso Marcos acabou assim, não é? Por isso ele acabou como ele escreveu todo o seu livro. Ele mesmo era espantado. Nós vimos como ele era um desertor, como ele era um homem indigno, como ele não foi um grande líder. Mas que coisas assombrosas Deus fez através da vida de Marcos, sendo aquele companheiro constante e amigo íntimo até a fim da vida de Pedro, depois aquele companheiro constante, amigo íntimo até o fim da vida de Paulo, e ainda separado por Deus para escrever um dos livros inspirados da palavra de Deus, e ele que era só um desertor, um homem que mostrou o que todo homem é. Então eu agradeço a Deus pela jornada com a sua palavra cada dia, em assombro. Nós ficamos impressionados e surpresos, como devemos estar realmente diante da palavra de Deus. Por isso que nada mais impressiona a gente. Como eu disse, nada mais me impressiona, nem a vida que eu vivi, as experiências que eu tive, nem quando eu era garoto e meu pai, por exemplo, era uma pessoa mística, assim, nunca me impressionou. Só a palavra de Deus me impressiona, porque é o lugar onde você vê a glória de Deus na face de Cristo. Então, eu agradeço a Deus pelo livro de Marcos, por nos mostrar o maravilhoso, o incrível Jesus, o assombroso, o que deixa em nós a mesma sensação com que Marcos acabou o livro. Elas saíram atônitas, maravilhadas, elas não tinham palavras. É assim que todos nós devemos estar se nós estamos contemplando Cristo. Em cada meditação, em cada sermão, em cada momento que nós estamos com a palavra de Deus, ficamos assombrados, tão assombrados, que não há nada que alguém nos mostre, ainda que um anjo do céu falasse um troço, a gente não nos impressionaria, como Paulo diz. Ainda que um anjo do céu viesse contar uma história, não, você é anjo do céu, está muito interessante, mas isso não está de acordo aqui com o livro. Eu não estou assombrado com você, estou assombrado com o livro. O que você está dizendo não está de acordo com o livro. Isso não me assombra, isso me dá uma profunda tristeza, não é? Então, Marcos teve que ser resgatado como um homem fiel, restaurado, recuperado da sua infidelidade, da sua deserção, e ele foi usado por Deus para escrever um livro que podia ser Assombrados com Cristo, porque é o que Marcos era, não é? Então ele escreveu essa história não apenas para provar que Jesus era o Filho de Deus, apesar de que é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas ele escreveu para que você ficasse assombrado com o Evangelho, atônito, para que você fosse exatamente como aquelas mulheres. O que dominasse a sua vida seja aquilo que dominou aquelas mulheres quando saíram da tumba naquele dia da sepultura. Elas estavam assombradas, para que cada vez que você lesse porção de quem Cristo é no livro de Marcos, você ficasse totalmente assombrado, como ele foi, capítulo por capítulo. Então ele realmente estava cheio de espanto. Isso deve marcar as nossas vidas, esse assombro, esse espanto. Nós nunca vamos superar isso. Daqui a bilhões de anos nós vamos estar assombrados com o que ele é, com a sua grandeza.
Há um hino antigo que diz assim: fico impressionado com a presença de Jesus, o Nazareno, e fico imaginando como ele poderia me amar, um pecador condenado, impuro e debaixo da condenação da lei. Quão maravilhosa é essa canção, quão maravilhoso é o amor do meu Salvador por mim. Você está vendo? É espantoso. Cada hino que fala sobre as páginas da Bíblia, cada vez que eu estou com a Bíblia, é isso. Você se surpreende o tempo todo com Cristo. Cada vez que você lê um texto, você lê o texto, isso não vai servir para mim, esse texto aqui, o que isso vai me ajudar nisso, naquilo? Ou você fica espantado com Cristo, com a sua beleza. Como Deus foi maravilhoso de usar homens comuns como Marcos para nos trazer essas nuances incríveis de Cristo maravilhoso. E Deus tem feito isso de novo e de novo. Que nós sejamos, nós vamos continuar olhando o primeiro capítulo de Marcos, que nós sejamos sempre como essas mulheres saindo da tumba, que a gente saia de cada culto assim, que a gente saia de cada momento de leitura da palavra de Deus assim, assombrado com Cristo, maravilhado com Cristo, espantado com Cristo, sem palavras, de tão maravilhado, de tão assombroso, que a gente seja aquilo que os discípulos sentiram. Quem é esse que até o vento é muito menor? Nós sabemos, ele é o Filho do Deus vivo. Então, nós nos reunimos na sua eterna presença, o Espírito dele habita em nós, e nós só temos que dizer a Deus: obrigado, Deus, obrigado por ter me chamado e me dado um coração que fica assombrado diante de tudo que o seu Filho é, porque essa é a razão pela qual tu criou o mundo, para mostrar o deleite infinito e o seu coração maravilhado com o seu Filho. E tu nos deu um coração para ficar assombrado com o que ele é, para ficar maravilhado, para ficar sem palavras. Nossas palavras são sempre menores do que o assombro do nosso coração diante da beleza de Jesus. Então você vê, Marcos acabou em Marcos 16:8, da maneira que ele escreveu o livro inteiro, perfeito, de maravilha em maravilha até a grande maravilha. Ele ressuscitou, ele é o Filho do Deus Altíssimo, não há nenhuma dúvida. Lá no início eu disse: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No ponto final estou mostrando, é o Filho de Deus. E então ele estava maravilhado, aquelas mulheres estavam maravilhadas, não havia mais nada a ser dito, não havia palavras agora diante desse assombro final. Então Marcos botou o ponto final. E você vê, nós temos a palavra de Deus nas versões, nas melhores versões, com exatidão. Deus providenciou todos aqueles manuscritos, de tal que nós podemos ver, olha, a única coisa que não está lá, não está. Nós não precisamos especular, nós não precisamos ficar pensando se está ou se não está, porque Deus cuidou não só da inspiração da palavra de Deus, mas cuidou da preservação da palavra de Deus, e com testemunhas externas, que é tudo aquilo que eu falei no início, e com a testemunha interna no texto, nós ficamos assombrados com a beleza de Cristo. E você vê nesse final curto, não tem nada de errado, mas você não pode fazer falar algo que não está errado. Jesus é bom, e escrever isso num versículo aqui, acrescentar aqui, eu acho que aqui ficaria bem nesse versículo. Isso é verdade, mas você não pode acrescentar lá a palavra de Deus, não é? Ou você não pode fazer como no final longo, que ficaram pegando pedaços de outros lugares e colocando ali. Por quê? A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é maravilhoso, isso é a Bíblia. Mas se eu tirar isso do Salmo 23 e colocar isso lá em Coríntios, porque Deus é maravilhoso e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, escrito na Bíblia, não é? Alguém botou isso aqui, isso não é o texto está lá no Salmo. Isso seria adulterar, seria acrescentar a palavra de Deus, não é? Mesmo quando você pega um retalho de outro lugar, aquilo está fora do contexto, vai levar as pessoas ao erro, e Deus botou o texto onde Ele quis, e ainda aparecem essas coisas estranhas. Quando você vê pessoas, quantas seitas já surgiram de pessoas que pegam cobra, não é? E de que bebem coisa por causa desse texto, não é? E de tudo que aparece nele. A Bíblia
a revelação perfeita de Cristo. E nós ficamos tão assombrados, que só quem não está assombrado pensa que precisava de mais alguma coisa para conhecer Deus. Mas nós conhecemos Deus na face de Cristo. Então é por isso que na semana passada eu só disse que esse final longo e o final curto não estavam na Bíblia e que gastaria uma semana só para falar isso. Mas você vê, o ponto mesmo é que o livro de Marcos é sobre estar assombrado com Cristo. E ele vai falando isso e vai aumentando esse assombro, e ficar assombrados com a sua sabedoria, ficar assombrados com o sinal, e ficar assombrados até chegar nesse ponto final. Ficaram totalmente atônitos, assombrados, maravilhados, porque ele ressuscitou. Vamos ficar de pé.